Boa noite, pessoal. Começando mais uma aula de hoje com financiamento BNDES. Hoje a gente vai estar vendo mais alguns tipos de financiamento que o BNDES dá para as pessoas. E um deles é o Mother Infra, que é o Programa de Incentivo à Irrigação e Armazenagem. Quais são os objetivos? Apoiar o desenvolvimento da agropecuária irrigada, sustentável, econômica e ambiental, de forma a minimizar o risco na produção e aumentar a oferta de alimentos para os mercados internos e externos. Ampliar a capacidade de armazenagem das propriedades rurais e apoiar a fruticultura em regiões de clima temperado contra a incidência de granizo. As operações serão realizadas através das instituições financeiras credenciadas, que geralmente é o Banco do Brasil, tá? Quais são os clientes? Produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas e suas cooperativas. Temos também um outro programa que o BNDES fornece, que é o PROCAP, que é o Programa de Capacitação de Cooperativas Agropecuárias. Quais são os objetivos? Promover a recuperação ou a reestruturação da estrutura patrimonial das cooperativas singulares e centrais de produção agropecuária, industrial, agrícola ou pesqueira, bem como seu saneamento financeiro. Quais são os clientes? Produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, associados a cooperativas de produção, agropecuária, agroindústria, aquícola e pesqueira. Cooperativas singulares de produção agropecuária, agroindustrial, agrícola ou pesqueira. Temos também o PROCAP-CRED. O que é o PROCAP-CRED? É o Programa de Capacitação de Cooperativas de Crédito. Qual que é o objetivo? Promover o fortalecimento da estrutura patrimonial das cooperativas de crédito, por meio de concessão de financiamento diretamente aos cooperados. Quais são os clientes? Cooperados, pessoas físicas dedicadas a atividades produtivas de caráter autônomo, tais como os produtores rurais, pescadores, empresários, prestadores de serviço, autônomos e microempreendedores, e cooperados a pessoas jurídicas dedicadas a atividades de produção rural, pesqueira ou industrial, comercial ou serviços. Temos também o PROPIFLORA, que é o Programa de Comercial e Recuperação de Florestas. Quais é o objetivo? Implantação e manutenção de florestas, destinada ao uso industrial, recomposição e manutenção de áreas de preservação e reserva florestal legal, implantação e manutenção de espécies florestais para a produção de madeira, destinada à queima no processo de secagem de produtos agrícolas, implantação de projetos agroflorestais, agrícola consorciada com florestas e implantação e manutenção de florestas de benzeiros destinados à produção de biocombustível. Então, gente, o BNDES dá um apoio até para a parte do desmatamento, tá? Ele também dá esse apoio para quem quer financiar, para replantar mudas e tudo mais. Contribui para a redução do déficit existente no plantio de árvores utilizadas como matérias-primas pelas indústrias. Incrementar a diversificação das atividades produtivas no meio rural. Gerar emprego e renda de forma descentralizada e alavancar o desenvolvimento tecnológico e comercial do setor, assim como a arrecadação tributária. Dos pontos de vista social e ambiental, visa fixar o homem no meio rural e reduzir a sua migração,
para as cidades por meio de viabilização econômica de pequenas e médias propriedades e contribuir para a preservação das florestas nativas e ecossistemas remanescentes. As operações serão realizadas através de instituições financeiras credenciadas. Quando a gente fala instituições, gente, geralmente é o Banco do Brasil, tá? Que é ele que trabalha conjunto com o BNDES. Agora vamos falar do PRONAF. Antigamente, o PRONAF era um dos únicos recursos que se tinha. Hoje a gente já tem mais opções. O BNDES, ele abriu um leque de opções que você pode ver que dá para financiar quase qualquer coisa, dá para financiar de tudo. Já o PRONAF era uma coisa mais restrita. O que é o PRONAF? É um Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar e Investimento. Qual que é o objetivo do PRONAF? Financiar as atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego direto de força de trabalho do produtor rural e de sua família, entendendo-se por atividades não agropecuárias os serviços relacionados como turismo rural, produção artesanal, agronegócio familiar e outras prestações de serviço no meio rural, que sejam compatíveis com a natureza da exploração rural e com o melhor da mão de obra familiar. Bom, o que é o PRONAF? O PRONAF é um programa, gente, de fortalecimento da agricultura familiar. Ele destina a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar por meio de financiamentos, atividades e serviços rurais, agropecuários e não agropecuários, desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. Quem são os beneficiários do PRONAF? São beneficiários do PRONAF as pessoas que compõem as unidades familiares de produção rural e que promovem seu enquadramento mediante a apresentação de declaração de aptidão ao programa DAP, que é um dos seguintes grupos. Primeiro, o grupo A. O que é o grupo A? São agricultores, familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária, os famosos sem terra, ou beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que não contrataram operação de investimento sob o egide do Programa Crédito Especial para a Reforma Agrária, PROCERA, ou que ainda não encontraram o limite das operações ou de valor de crédito de investimento para a estrutura do âmbito do PRONAF. 2. O grupo B. São beneficiários que possuem renda familiar nos últimos 12 meses de produção normal, que antecede a solicitação do DAP, não superior a R$20 mil, que não contratem trabalho assalariado permanente, tá? Que não tem funcionário, que vive a própria família. O terceiro, que é o grupo AC, agricultores familiares assentados pelo PNRA ou beneficiários do PNCF, que é o que eu falei anteriormente, tenham contratado a primeira operação do grupo A, não tenha contratado financiamento de custeio exceto do grupo AC. Quarto, agricultores familiares que A. Exploram a parcela da terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, comandatário, parceiro, concessionário do PNRA ou permissionário das áreas públicas. Então, gente, se a pessoa vive da terra, o BNDES consegue dar uma força para a pessoa financiar esse dinheiro, tá? Residam no estabelecimento ou no local próximo, considerando as características geográficas regionais. C. Não detenham a qualquer título área superior a 4 módulos fiscais contínuos ou não quantificados conforme a legislação em vigor. Obtenha no mínimo 50% de renda bruta familiar na exploração agropecuária e não agropecuária do estabelecimento. C. Tenha o trabalho familiar como predominante de exploração do estabelecimento, utilizando mão de obra de terceiros, de acordo com as exigências sazonais de atividade agropecuária.
podendo manter empregados permanentes em número menor que o número de pessoas da família, ocupadas com o empreendimento familiar. F. Tenham obtido renda bruta familiar nos últimos 12 meses de produção normal que antecedem a solicitação do DAP, de até R$ 360 mil, considerando neste limite de soma 100% do valor bruto da produção, ou 100% do valor da receita recebida de entidade integradora e das demais rendas provenientes de atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora dele, recebida por qualquer componente familiar, excluídos os benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrem de atividades rurais. Quinto, demais beneficiários. São também beneficiários do PRONAF, mediante apresentação do DAP válida, as pessoas que a. tenha no que couber as exigências previstas no tópico 4 e que sejam pescadores artesanais e que se dediquem à pesca artesanal com fim comercial, explorando a atividade como autônomos, com meios de produção próprios ou regime de parceria com outros pescadores igualmente artesanais. 2. Aquicultores que se dedicam ao cultivo de organismos que tenham na água seu normal ou mais frequente meio de vida e que explorem a água superior a 2 hectares de lâmina d'água que ocupe 500 mil litros d'água, quando a exploração se efetivar em tanque de rede. Terceira, silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam um manejo sustentável daqueles ambientes. No B temos, se enquadrem nas alíneas A, B, D, E e F do tópico 4, que sejam extrativistas que exerçam o extrativismo artesanal no meio rural, excluídos de garimpeiro e faiscadores. 2. Integrantes de comunidades quilombais rurais, povos indígenas e demais povos da comunidade tradicional. Bom, gente, o BNDES ele praticamente dá dinheiro para qualquer tipo de pessoa. O que é importante é que a pessoa use o dinheiro em cima daquilo que ela vai tirar. Hoje em dia, as pessoas acham que é fácil financiar uma grana em cima de algo que não existe ou que ela está só pegando dinheiro para fazer, sei lá. Às vezes a pessoa vai lá no banco, tenta fazer um financiamento para plantar e ela na realidade não vai plantar. É só para pegar para estar fazendo outra coisa. Mas se você realmente for usar o dinheiro para aquilo, tiver como provar, você viver daquilo, é muito fácil fazer, tá? Não tem complicação, é muito simples. Procura um contador, o teu cartão de CNPJ, você vai conseguir financiar o seu dinheiro, tá? E é só isso, gente. Por hoje é só. Na semana que vem a gente vai estar falando mais um pouquinho do BNDES. Até lá, obrigado.